talvez não tenha todo o conhecimento que tu necessita, ou se o teu líder não está no teu lado, faça bem aquilo que tu te propôs a fazer. Essa é uma bela automotivação para que tu consiga ter uma boa performance, né? Sem muito pensamento, já de forma direta, executa, vai para a execução perfeita. Mas tu tá garantido que tu realmente conseguiu entender o que está sendo... Lastro. O teu líder te deu o caminho? Deu. Então agora eu vou fazer. Então, para mim tem uma questão muito... eu até no meu livro aqui eu discuto um pouco esses conceitos, né, da chefe, líder e gestor, né? E no conceito de chefe, né, eu entendo que as organizações têm muito, porque o chefe é o que manda, tá. E não, gente. Toda criatura que está pendurada em cima de outras pessoas no organograma é chefe. E é tão importante ser chefe e aprender a ser um bom chefe, porque eu posso ser um chefe... Inspirador, né? Eu posso ser um chefe manipulador, eu posso ser um chefe centralizador, ou um chefe delegador, adequado, blá, blá. O problema é que a gente tem tanto medo desse estereótipo de chefia que as pessoas não, eu não sou chefe, eu sou líder. Primeiro seja chefe, depois tu vai ser líder, porque a liderança tu não decide. Exatamente. Quem decide é o outro. Exatamente. E sobre isso não tem controle. E tu sabe, Fabiano, que isso é por isso que eu adoro essa junção aqui, debate, né? Porque tu pega no dia a dia, né? E muitas vezes tem a crítica, né? Aquela crítica que é um pouco superficial e aí tu quer sempre trazer a tua equipe junto de ti, né? E os gestores, né? Querem... E aí a pessoa faz lá uma crítica, enfim. E aí tu diz, se tu tivesse no meu lugar, o que tu faria? Que é um pouco disso que tu tá falando, né? Tu já tomou um soco na cara? Né? Tu já fez isso? E a pessoa daí, não sei o que eu faço, né? Então, porque ela não se aprofundou, não, né? Não gostei porque eu não gostei, né? Então, e aí cai muito numa coisa, né, Vera, da experiência também, né? A experiência, gente, eu vejo uma crise hoje, Vera, não sei se tu enxerga isso também, muito forte em novos líderes. Justamente porque a gente teve que ter muita resiliência, a gente passou por muita coisa, teve que passar por tudo aquilo. E hoje as cadeiras elas não esquentam tanto mais, né? Tem um ditado que é horroroso, mas que a gente diz às vezes no meio da luta, que é um mundo mais, como chama? Mais sanguíneo, que é a ignorância traz felicidade. Às vezes tu não tá tão ligado no mundo externo e tá ligado no teu próprio eu, faz com que o teu potencial se desenvolva absurdamente, né? Ou seja, tu não tá ligado na Netflix, tu não tá ligado no Jornal Nacional, tu tá ligado que tu precisa potencializar melhor, porque o treinador falou que o teu cruzado de direita não tá muito bom. E aí tu treina a exaustão aquele cruzado de direita, te leva a uma perfeição absurda. Hoje em dia se vive muito um mundo de não arrumar a ignição do carro. Tu troca de carro, tu não arruma mais as coisas, né? Hoje o mercado, às vezes, ele não entende, não dá segunda chance, terceira, porque a adaptação para um líder é uma coisa muito importante. O líder que não sabe se adaptar, ele é um líder que está muito fadado a fracassar. Porque se ele continuar com a mesma ideia, sempre errando naquele ponto sistêmico, ele pode levar a equipe dele ao fracasso. Então, adaptação cai muito nisso que tu falou agora, que é entender a leitura do que está acontecendo e conseguir fazer com que as pessoas te escutem. Um bom líder tem uma comunicação perfeita. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mercado em Planta. Hoje estamos dando início a mais um episódio dessa jornada que nós vamos construindo aí, falando sobre o mercado imobiliário, arquitetura, urbanismo e a construção civil. E hoje nós vamos falar muito sobre a construção civil e os desafios, assim como outras indústrias têm, né? Desafio de eficiência, produtividade, em que isso se busca todo dia, né? Assim como em outras indústrias. E a gente costuma dizer, né? As ferramentas, elas não resolvem nada sozinho se não tiver as pessoas. Se a gente não tiver pessoas alinhadas, disciplinadas e com vontade de entregar, né? Ou preparadas para a pressão, né? Do dia a dia do mundo corporativo. E é nesse contexto que a gente abre o olhar em planta,
né? A gente fala que cada assunto que nós vamos trazer, a gente vai dizer, vamos olhar em planta, né? Por isso, o mercado em planta. E hoje a gente traz duas visões, né? Duas perspectivas que eu entendo que são complementares e que também é um dos motivos da gente formatar o mercado em planta, trazer visões diferentes para a gente debater, refletir, fazer analogias com outros mundos, né? Ou outras indústrias. E hoje a gente então traz essas duas perspectivas, uma focada no esporte, né? Alto desempenho, disciplina, né? A questão da sede de vencer, do entregar, e a outra visão da psicologia corporativa, né? Buscando a montagem de times resilientes, né? Formação de equipes, e que esses líderes façam que as pessoas performem ainda mais. E aí, juntando, né, para esse episódio, eu vou apresentar os meus dois grandes convidados que fizeram parte aí da minha formação em diferentes tempos, né, mas com certeza contribuíram muito aí na minha jornada. Primeiro eu apresento aqui o Fabiano, eu vou ler aqui, né, porque é extenso o bio. O Fabiano Doca, o boxer, mestre de jiu-jitsu, ex-boxeador profissional, treinador de atletas e equipes, especialista em performance, estudioso humano, do comportamento humano e do movimento humano, empresário, palestrante, coach do Centro de Treinamento Boxer MMA e treinador de atletas profissionais que participaram de eventos como UFC, Bellator, Desert Force e Taura. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Uma alegria estar aqui contigo, te reencontrar nesse novo momento, num momento importante da tua vida, né? Poder trazer um pouco aqui da experiência para o teu público do mercado em planta, sobre essas nuances, né? De liderança, de performance, de resiliência, disciplina, enfim. Espero poder, ao final disso tudo, contribuir bastante com o programa para que as pessoas saiam um pouco mais inspiradas também à formação de times e equipes com alto desempenho. Isso aí. E a minha grande convidada, a Vera Moreira, psicóloga organizacional, doutora em administração, mestre em psicologia social, graduada em psicologia, consultora de desenvolvimento, coach, professora da FGV e de MBAs, especialista em comportamento, produtividade, cultura, liderança e relações humanas. Então, hoje, vamos entender como corpo, mente e cultura se encontram no mundo corporativo. E para a gente fazer, né, a primeira introdução, aí a gente vai debater, num primeiro bloco, a diferença entre performance e potencial, né? Como que a gente traduz isso? A pessoa tem potencial, mas ela não performa? Ou ela performa, mas ela não tem tanto potencial? Como é que a gente... E aí, é o legal que a gente tem duas visões aqui do mundo corporativo e do mundo da luta, né? Que são visões diferentes, mas se complementam. Por favor, Vera. À vontade, comigo, pode começar. Então. Bom, eu acho que primeiro, prazer estar aqui, né, e poder contribuir, mas eu acho, assim, que essa questão do potencial, né, ela é muito relativa, né, porque o potencial, ele só existe na medida em que ele começar a ser realizado, né, na medida em que ele é só uma semente, digamos assim, ele acaba não se expressando, né, então é muito complicado, inclusive em processos dentro das organizações, porque muitas vezes, quando tu avalia uma pessoa para entrar na tua empresa, às vezes tu não tem histórico, tu não tem realizações daquela pessoa de fato, tu tem só aquela pessoa e talvez desejos, né, e perspectivas dela. E é muito difícil tu prever que ela vai desempenhar de fato o potencial que aparentemente ela tem. E acho que isso é uma ficção que nós precisamos resolver. Né? E eu entendo que o processo de avaliação de pessoas é um processo constante e não se encerra nunca. Porque ao mesmo tempo que eu consigo, né, desempenhar, eu posso não desempenhar, né, na mesma sequência do processo. E por vários motivos. Né? O importante é a gente poder sempre reavaliar e rever as estratégias, as ferramentas, né, e principalmente
o histórico dessa pessoa para que ela volte a desempenhar se em algum momento ela perdeu o fio da meada, porque isso pode acontecer com todos nós, né? Sim. Não sei como é que é no esporte, porque o esporte eu acho que o nível de exigência, inclusive, é até maior, né? O nível de exigência é absurdo, mas acho que tu fizeste um belo de um resumo sobre o que é o potencial. A gente costuma dizer de forma mais direta no universo da luta que o cara pode ter muito potencial, mas se ele não tiver disciplina, ele não chega a lugar nenhum. Então, e muitas pessoas, tu mesmo, quando treinou comigo, tinha um potencial absurdo para ser um cara que poderia ser um grande campeão, né? Seja gaúcho, brasileiro, mundial. Mas a vida te levou para outro lado. A vida também atrapalha os nossos potenciais, né? O caminho, o momento, né? Tem um monte de nuances neste projeto esportivo que te tiram, às vezes, muito da tua potencialidade. E eu costumo dizer que hoje eu acredito muito no disciplinado, no resiliente, no cara que vai, no operário, entre aspas, aquele cara que vai lá e faz todo dia aquilo que tem que ser feito sem pensar muito. Tem um ditado que é horroroso, mas que a gente diz às vezes no meio da luta, que é um mundo mais, como chama? Mais sanguíneo, Sim. Que é a ignorância traz felicidade. Às vezes tu não está tão ligado no mundo externo e está ligado no teu próprio eu, faz com que o teu potencial se desenvolva absurdamente, né? Ou seja, tu não está ligado na Netflix, tu não está ligado no Jornal Nacional, tu está ligado que tu precisa potencializar melhor, porque o treinador falou que o teu cruzado de direita não está muito bom. E aí tu treina à exaustão aquele cruzado de direita, te leva a uma perfeição absurda. Então tem uma questão da repetição junto com o potencial, né? Também nesse processo, eu acho que tu traz... Porque eu entendo que hoje o profissional, independente da área que ele atua, ele precisa ampliar o campo de visão dele, ao contrário de um processo esportivo que tem uma visão de foco muito importante. Na área organizacional, a gente precisa ter a visão sistêmica. Eu acho que o mercado implanta faz exatamente esse movimento, né? Porque o que acontece, assim, muitas vezes a minha atuação profissional num determinado campo, ela é totalmente invadida por N fatores externos, né? E se eu não tiver a capacidade de fazer esse diagnóstico constantemente, eu não consigo melhorar o meu desempenho. Porque o mercado, a realidade de outras organizações, a concorrência, a economia, né? Equipe, a dificuldade, as dificuldades, eles vão invadindo o meu saber, e principalmente quando a gente trabalha com gestão, e se eu não tiver a amplitude dessa visão, eu talvez reaja meio bovino, né? A Taylor chamava do operário bovino, que vai repetir, né? E a gente sabe hoje que na área organizacional ou no teu desempenho profissional, cara, o que tu fez ontem não obrigatoriamente vai te levar para um outro fazer que não dê conta do amanhã. Não te sustenta, né? Para o futuro, né? Mas sabe que, trazendo a analogia do que ela está falando, do potencial, é que, na verdade, este cara também tem um mercado em planta dele. Porque ele também está se potencializando naquilo que ele precisa para sobreviver lá dentro. Exatamente. E a visão ampla é do treinador. Por isso que a gente tem um ditado que ninguém luta sozinho. Sim. Então, cada um no seu quadrado. Quem tem que ter a visão ampla para potencializar e maximizar tanto as partes fortes desse atleta quanto as partes que ele precisa melhorar é o líder, que no caso é o treinador. Então, este cara tem que ter a visão ampla. Então, a ignorância traz felicidade para o lutador. Porque ali dentro, quando ele não está distraído com nada mais, para ele é muito importante não estar surfando em novos campos. Porque ele consegue potencializar, aí falando de potencial, ao máximo o desempenho dele. Então, ele também tem o mercado em planta dele ali. Porque ele precisa entender onde que estão as fortalezas dele e onde é que ele precisa treinar mais um pouquinho. E tu sabe, legal, Fabiano, que tu trouxe essa nossa história, né? Eu já usei com a minha equipe, né? E com as pessoas que eu acompanho ali em processo de mentoria, para tentar simplificar um pouquinho essa questão da diferença de potencial e performance, né? A gente, dentro da empresa, lá tem um processo bem maduro de feedback, gestão de desempenho, em que a gente avalia potencial e desempenho, né? Performance. E aí eu já usei essa história, né? Eu dizia quando eu tinha 20 anos, né? E aí o legal é que o líder
me deixou acreditar, até hoje eu acredito no que ele me dizia, que eu poderia ser campeão, né? Que eu tinha potencial para ser campeão, né? Então, porque eu mostrava ali habilidade, enfim, algum talento, mas dependia de mim, né? Performar, acontecer. E aí eu vivia um momento de final de faculdade ali, quem faz arquitetura sabe que final de curso e eu trabalhava, né? E aí era os 10 turnos, não era nem 3 turnos, né? Porque a gente acabava virando noite. E aí eu decidi que eu não tenho perfil de lutador, né? Eu gostava do esporte em si. E aí ali eu decidi que, eu preciso me formar, preciso continuar trabalhando. Mas aí faltou a performance, né? Mas eu sabia que eu estava abrindo mão daquilo, porque eu não era disciplinado, não tinha cara que treinava mais que eu, né? Aquilo ali já me mostrava, né? Eu olhava caras muito talentosos e treinando muito mais que eu. Então, não é aqui que eu vou tirar. E realmente tinha muito potencial, era incrível. Tu tinha um jogo totalmente diferente, Sim. Era muito legal de ver. O bom é que o pessoal vai acreditar agora. É verdade. Eu conto essa história. É que, na verdade, uma coisa que é importante também as pessoas escutarem é que um treinador de verdade, ele tem um compromisso com a verdade. Tu não pode iludir ninguém. Sim. Essa foi a grande questão de eu nunca ter virado empresário dos meus atletas. Porque todo mundo dizia, por que tu não é empresário dos teus atletas? Porque a partir do momento que eu começar a envolver a parte financeira dentro das minhas decisões, pode ser que eu me contamine. Pode ser que se eu estiver sem comida na minha mesa, pode ser que eu ache que tem um fenômeno vou forçar a barra e vou te levar para o abismo. Então, é muito importante, às vezes, a gente poder ter alguns gatilhos para poder, como líder, nunca se deixar se contaminar com o externo Sim. também. Um detalhe assim que eu acho que é interessante em cima do que tu tá falando, né, é que eu acho assim, hoje dentro das organizações, né, as mudanças de organograma, as mudanças de estrutura, elas geraram um profissional que precisa ter autonomia. Então, a presença da liderança, ela é muito mais estimuladora e muito menos física, né? Ela não está ali. E nós precisamos de pessoas que tomem decisões, que façam as coisas acontecer, independente da presença da liderança, né? Que vai estar ali na cultura, vai estar ali nos seus dogmas, né? Nos seus princípios. As crenças, né? Nas crenças, mas ela não vai estar no dia a dia. Né? E isso é um problema, porque se a pessoa não tem uma boa formação, uma boa qualificação e não acredita em si próprio, ela não toma essas decisões. Ela trava e fica ultradependente. Né? E que eu acho que, assim, numa luta, tu não pode olhar para o treinador e o que eu faço agora, não. Né? Inclusive, tu tem que te virar, né? Ali é um lugar que toma muitas decisões erradas, diga-se de passagem. E às vezes tu tem chance de corrigir no intervalo de uma luta, dizer, filho, o que aconteceu? Olha aquilo ali, né? Tua mão direita tá aqui, ó, tu nunca treinou assim, que decisão é essa que tu vai... Então, tu tem tempo de corrigir. E aí entra uma outra questão também, que é uma coisa que poucas pessoas querem falar, né? Que é, hoje em dia se vive muito um mundo de não arrumar a ignição do carro. Tu troca de carro, tu não arruma mais as coisas, né? Hoje o mercado, às vezes, ele não entende, não dá segunda chance, terceira, porque a adaptação para um líder é uma coisa muito importante. Um líder que não sabe se adaptar, ele é um líder que está muito fadado a fracassar. Porque se ele continuar com a mesma ideia, sempre errando naquele ponto sistêmico, ele pode levar a equipe dele ao fracasso. Então, adaptação cai muito nisso que tu falou agora, que é entender a leitura do que está acontecendo e conseguir fazer com que as pessoas te escutem. Um bom líder tem uma comunicação perfeita. Adaptação, eu iria para inovação, né? Porque eu acho que até, assim, eu implico um pouco com o conceito de adaptação, porque, para mim, a adaptação, ela... fica quietinho no teu canto, né? E não é isso. Sim, parece um pouco pejorativo, né? Cria uma opção, cria uma nova opção. Mas a resiliência, né? E a gente, às vezes, quando fala resiliência, é tu... Fênix, né? Te reinventar, né? Eu uso uma expressão lá, né, do Viktor Frankl, né? Psicólogo ali, né? Quando não temos mais... como é que é? Possibilidades de mudar o contexto, está na hora da gente mudar nós mesmos, né? Mais ou menos assim a fala ali. E aí até pegando um pouquinho vocês já entraram um pouco no tema, dentro da performance de um time, o que vocês entendem que mais sabota a performance de um time? É a técnica
E aí o mundo da luta ensina bastante isso, né? A cultura ou o comportamento? Para mim, cultura é comportamento, né, Michael? Então, eu acho que a cultura é, com certeza, o pano de fundo de qualquer sabotagem dentro de uma organização. E pior, né? Muito pouco vista como tal, né? Porque a cultura, ela entra nos sujeitos como uma coisa óbvia. As pessoas não questionam, elas simplesmente dizem, não, mas aqui é assim. Né? Mas é assim por quê? Né? Às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas aqui é assim, tá, mas quem é assim? Né? Porque eles dizem, o nome da empresa é assim. Não, Uma quem entidade, é a empresa? é uma tu, entidade, né? né? Como se fosse algo não concreto. E, na verdade, a empresa só é assim porque eu reproduzo esse comportamento que, de alguma forma, está implicitamente combinado. É uma combinação muito perversa, porque ninguém falou claramente sobre isso, mas exerce claramente. Então, assim, essa consciência de o que somos e por que somos e como podemos mudar se isso nos atrapalha, porque tem fatores da cultura que são extremamente produtivos e importantes, que devem ser mantidos, mas tem fatores da cultura que derrubam a empresa, literalmente. Sim, a gente tem visto algumas empresas falando nos pilares culturais, né? E os pilares culturais é que às vezes são traduzidos por comportamentos, né? Que aí sustentam, né? Por isso que são pilares culturais, sustentam o dia a dia da empresa, né? Eu costumo dizer que, baseado na fala que a gente ouviu dela agora, a cultura, para mim, está muito agregada aos valores também, né? Quando tu até pode ter uma cultura, que a gente fala, chegar, mas se não estão claros os valores de uma empresa também, às vezes é muito difícil, porque cada um pode exercer aquilo que entendeu do que é cultura para a empresa. Do que é o né? valor também. Agora, se tu tem os valores bem claros, eu acho que a cultura fica mais fácil de ser implantada, transmitida. Né? Então, E a cultura, valores, ela unifica, né? Traduz para todo mundo, porque eu trago meus valores pessoais, vocês, né? Vamos supor que a gente fosse fazer uma empresa aqui, né? Cada um traz os seus valores, mas a gente tem que montar uns valores que sejam comuns, né? Não necessariamente são todos os nossos valores, né? E é isso que é difícil quando é uma grande corporação também, porque às vezes tem que ser uma coisa mais sintetizada também, né? Sim. Tipo, tu entra na minha academia, tá escrito lá, tu cansou de ver honra, moral, lealdade, humildade e respeito ao próximo. Se o cara não tem um daqueles ali, ele vai dizer, opa, acho que aqui não é meu lugar. Muitas empresas usam, gente, assim, a nossa empresa é ética. Cá entre nós, traficante tem ética. Entende? E que ética, porque tenta quebrar o código, que tu vai ver o que vai acontecer contigo. Só não acorda amanhã, mas quebrou o código. Simples, né? Simples assim. Então, é muito importante que esse código, né, ele não só esteja lá, né, na parede, no site, em algum lugar, né, posto, mas que ele seja discutido, atualizado. Exercitado também, né? No dia a dia, com exemplos, né? Exatamente. E muitas vezes o que acontece nas empresas, gente, é que o que é dito não é feito. Né? Então, quando isso esvazia, ou seja, o discurso e a prática não têm alinhamento, cara, nós temos um problema seríssimo dentro das organizações. Isso que ela está falando bate exatamente com o porquê de eu estar tão dentro de grandes empresas para tratar de comportamento. Sim. Porque no mundo da luta, isso não falha. Porque ali dentro é performance. Então não tem como tu te esconder. Se o Michael se irritar e eu ver que ele foi lá correndo e quando ele puxou o braço do companheiro dele, ele já saiu estourando o braço do Foi na maldade. Opa, tu nunca leu aquilo que está escrito ali? Não, mas é que eu queria dizer que hoje... Não, mas olha só. Esses são nossos valores. Aqui não, filho. Aqui não vai funcionar. Então, tipo, aqui talvez não seja teu lugar. Então, quando tu consegue ter... O mundo da luta tem uma questão mais rígida, né? E é importante, às vezes, né? E aquilo que tu prega... Mas é o que ela falou. É o que ela falou. Né? É exatamente o que ela falou. Aquilo que tu prega... Sim. Tem que ser vivido. Exato. É que a gente, usando a organização, né? A gente estava até comentando sobre alguns sentimentos que atravessam as organizações dentro dessa realidade, que não são bons sentimentos, né? A inveja, as questões de poder que estão atravessadas, né? As questões de hierarquia,
per se, né? As questões políticas, que muitas vezes, ao a gente não tomar consciência, elas bloqueiam muitos dos desempenhos, né? Às vezes tem pessoas super boas, bem intencionadas, mas que são atropeladas por esse tipo de coisa dentro da organização. Né? E não vamos longe, né? A própria questão da performance, tu parar pra pensar, o cara que era teu melhor gerente, quando vai pro cargo de diretor, por estar no meio dos colegas, ele é sabotado às vezes, porque o cara diz, mas por que ele foi e eu não fui? Né? Então tem uma questão hierárquica muito difícil nas empresas também. O desafio, né, que a gente fala do pipeline da liderança lá, né? O desafio quando tu, ainda mais quando tu cresce dentro de uma hierarquia e quem tava do teu lado, mas agora tu não tá mais do meu lado, parece, né? Mas na verdade tá todo mundo junto. Como é que tu tá aí nesse Como é que tu tá aí, né? E aí até a gente entra vocês já estão encaminhando, né? A gente entra no desafio da gestão atual, né? Gestão moderna, né? O quanto que a gente fala em disciplina versus controle, né? Como é que a gente... E aí o mundo da luta, ele ensina bastante coisa, né? Do quanto tu tem que ser disciplinado e o quanto que alguém vai te controlar. E aquilo... Mas, na verdade, tu é o teu maior controlador tem que ser tu, né? Não mesmo. As outras pessoas. E aí, como é que vocês enxergam isso dentro do desafio da liderança atual, né? Com novas gerações vindo aí, da gente falar sobre como é que a gente coloca que as pessoas têm que ter disciplina para buscar o alto desempenho, mas sem invadir o espaço dela e controlar tanto, né? Controlar excessivamente, né? Eu acho que nós ainda não achamos essa fórmula, viu, Michael? Eu acho que as empresas ainda estão gastando muito dinheiro em controle, muito mais do que deveriam, e se preocupando menos, né, em de fato ter desempenho adequado das pessoas. E assim, quando tu tira a confiança das pessoas, tu realmente, quando tu fica controlando, né, tu perde a pessoa. E mais, eu perco o compromisso de fazer direito. O problema de controle é teu, não é meu. Né? Então, a pessoa esvazia o processo, ela acaba... então, faça tu, né? Então, eu não estou preocupado em controlar. E, cara, não pode ser assim. Então, eu vejo organizações, gente, que entram num processo burocrático absurdo, né? A ponto de, se tu for somar o tempo gasto nessa burocracia, assim, é outra empresa em termos de rentabilidade que não pode ser avaliada, né? Então, eu tenho ficado muito preocupada com as organizações e chego a brincar. Esses dias eu estava numa organização e assistindo uma reunião, usando um exemplo bem prático, né? E eles colocaram alguns indicadores, que também está na moda, né? Avaliar indicadores. E quem não mede, não, né? É aquela coisa. O que tu não mede, tu não faz. Aí, daqui a pouco, eles me disseram, não, porque tem esse dado aqui, e era um dado ruim, tipo 500 não conformidades, uma coisa enorme. Eu digo, nossa, mas esse número é muito ruim, qual é o plano, né? Aí a pessoa olha para mim e diz, não, mas são coisas pouco importantes. Aí a minha pergunta, então, por que eu estou vendo isso? Por que está medindo isso? Eu, né? E todo esse povo aqui, eram umas 40 pessoas dentro da sala, vendo um número que não tem o menor significado. É o controle pelo controle. Sim. Não o controle com objetivo, né? Então, isso é uma das coisas que mais me preocupa, e eu vejo, assim, um gosto por, quanto mais dado, quanto mais informação, quanto mais cerceamento, melhor. E é interessante isso, Vera, porque eu ali com a minha equipe, né, a gente tem indicadores, porque, né, imagina uma área de projetos sem indicador. E aí, seguidamente, a gente faz essa discussão, né, o indicador não é para o gestor, né, ele não é para o gestor, claro, ele ajuda o gestor, ele ajuda o gestor a ter uma visão ampla ali, mas ele tem que fazer sentido para as equipes, né? Para que eles saibam, se isso aqui eu melhorar, o resultado vai melhorar. Né? E tem que ser significativo, não pode ser um indicador que tu melhorou 50% no indicador, mas a melhoria de resultado não mudou. Né? Então, a mesma coisa na luta, né? Não fazer o exercício certo, né?
às vezes uma pequena mudança de comportamento ou de movimento pode fazer uma baita diferença. Na verdade, falando sobre controle, né? O controle, na verdade, para mim, ele só é bem exercido quando tu realmente lidera, quando é uma equipe. Aí ele faz sentido. Quando todo mundo está olhando na mesma direção. Para mim, é o único controle que faz sentido. O controle pelo controle, que é o que tu narraste aqui, é um controle para mim que faz com que esse cara perca a naturalidade. Quando tu tira a naturalidade da pessoa de fazer aquilo que ela acredita que ela está fazendo, ela não está indo contra a empresa. Mas se ela talvez não esteja fazendo correto, é porque talvez ela não esteja sendo bem liderada. Então, eu acho que tem um penso maior na palavra controle para mim, que é, bom, tu és responsável, tu vai acordar às 5 da manhã para treinar? Trazendo para o meu mundo. Sim, claro. Né? Ok, tá. Eu não vou passar na tua casa às 5 da manhã. Não vou te convidar. Não vou te mandar uma mensagem. Eu vou estar te esperando na academia. Exato. Então, essa é uma forma de exercer controle sem precisar tu ir lá buscar o cara. Né? Ele precisa, porque a performance dele está ligada diretamente a este momento. Né? E por que eu digo que o controle tem a ver também com uma boa liderança e com valores, com tudo que a gente está falando aqui? Para mim, essas áreas se interligam demais, porque quando o cara está lá em cima lutando e ele não está vendo o que está acontecendo e eu estou vendo, a diferença dele confiar que ele passou o controle para mim de algumas situações e ele me escutar, é a diferença de eu acordar ele no vestiário, ele perguntando, e aí, que horas vamos lutar? Eu falei, não. Já acabou a luta. Acabou a luta. Como? Acabou. Sim, tu foi nocauteado. Eu falei 4 vezes para ti. Gira para o outro lado, levanta a mão. E tu continua fazendo aquilo que tu queria fazer. Então, para mim, o controle passa muito por uma boa liderança também. E isso passa por não apagar o ser do outro. Que tá ali, né? Porque a decisão também é dele lá em cima. Né? Então, tem uma linha bem tênue aí. Tem um detalhe que eu acho assim, que eu tenho desenvolvido muito no meu pensamento, que é a questão assim de até onde, né, a gente de fato trabalha com as pessoas para que elas desenvolvam o potencial e a autonomia delas, né? Porque a grande maioria das pessoas hoje dentro das organizações tem medo. Tem medo de se posicionar, tem medo de fazer uma crítica em relação a um processo, não. Processo, a um indicador. Até, olha, esse indicador não está legal. Então, tem perguntas que eu, como consultora, muitas vezes, participando de reuniões, eu digo, tá, mas aquele número ali, cara, não faz sentido. Como assim? Sabe? Tem 15 pessoas na sala, técnicos daquela área, e, de repente, vai lá a Vera, psicóloga, não tem nada a ver com aquilo, e faz uma pergunta que derruba. Né? Por quê? Por que ninguém perguntou antes? Porque as pessoas têm medo. Né? Esse é o controle ruim, né? Eu concordo com a questão do receio que as pessoas têm, mas eu também enxergo que muitas vezes, como as pessoas não se aprofundam tanto... agora, tio, eu ia completar a fala da Vera com isso também. Aí vai, então eu vou passar a bola para ti, tá? Né? Se aprofundar é técnica, né? É tu dar o... É que hoje tem muito estudioso, pseudos bons atletas, gestores do Google. Hoje tu conversa com a pessoa vai para o Google na hora, ela te contrapõe. E se ela estudar, se chegar um menino apaixonado por luta e for discutir comigo a luta, na teoria, é capaz de me ganhar. Porque eu não consegui em todos os campos que eu gostaria. Porque eu tive que viver. Sim. Quem está vivendo, vive a dor dessa vivência. Às vezes tu não consegue estudar tanto. Então, tem muita coisa que também é instintiva, né? De uma liderança natural, de exemplo. Principalmente no meu caso, que eu tive que construir literalmente derrubando as pessoas com meus punhos. Então, não tem tanta... Ainda bem que eu não precisei fazer. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o menino chegava e falou, tá, filho, deixa eu falar uma coisa. Tu já lutou? Não. Então, faz assim. Tu tá muito bom, tu já... Bota uma luva ali. Vamos... Não, mas eu não quero botar luva. Não, eu não quero. Então, às vezes, quando a responsabilidade vai para ele, sim, daquilo que ele está tentando bater contra a gente que estudou ou que viveu aquilo, ele não quer ter essa responsabilidade. Ele quer ter só o argumento. E tu sabe, Fabiano, que isso por isso que eu adoro essa junção aqui, né? Porque tu pega no dia a dia, né? E... muitas vezes tem a crítica, né? Aquela crítica que é um pouco superficial e aí tu
quer sempre trazer a tua equipe junto de ti, né? E os gestores, né? Querem... E aí a pessoa faz lá uma crítica, enfim. E aí tu diz, se tu tivesse no meu lugar, o que tu faria? Que é um pouco disso que tu tá falando, né? Bom, tu já tomou um soco na cara? Tu já né? fez isso. Tu já fez isso? E a pessoa daí, opa, não sei o que eu faço, né? Então, porque ela não se aprofundou, não, né? Não gostei porque eu não gostei, né? Então, e aí cai muito numa coisa, né, Vera, da experiência também, né? A experiência, gente, eu vejo uma crise, eu vejo uma crise hoje, Vera, não sei se tu enxerga isso também, muito forte de novos líderes. Justamente porque a gente teve que ter muita resiliência, a gente passou por muita coisa, teve que passar por tudo aquilo. E hoje as cadeiras, elas não esquentam tanto mais, né? E tem uma coisa interessante, eu tenho trabalhado muito com agricultura, né? Também, assim como com as obras é a mesma coisa. Sim. O que na agricultura eles dizem, né? Que forja um bom profissional? É o número de safras que ele vivenciou. Porque a safra é um processo vivo, né? Então, assim, uma safra é uma vivência, a segunda já é outra, a terceira é outra. Inclusive, o pessoal brinca que ali no Centro-Oeste, que tem 3 ou 4 safras ao ano, e o Rio Grande do Sul, que tem uma, é completamente diferente, porque o agrônomo que sai daqui tem uma por ano, e lá eles têm 3, 4, né? Então, muda completamente a experiência. E isso é vivência, porque tu sofre a safra. Né? Então, tu vê a água, não sei o que, todas as variáveis que compõem. As obras também, né? Sim. A cada obra é uma vivência completamente diferente que recheia, né, a vivência de um arquiteto, de um engenheiro, seja lá quem for, o líder, né, e tal. E cara, o cara vai pegando casca, né? Sim. Vai pegando afirmações. Porque simplesmente pelo livro, pelo conhecimento teórico, talvez tu nunca entenda realmente o que significa entregar uma obra. Né? Eu acho super importante. E aí o legal também dessa comparação, né? A parte agrícola ali tem a safra, é anual, às vezes até quando 2 safras num ano, né? Eles até Centro-Oeste conseguem. Né? A luta, às vezes, o cara faz uma luta por ano, né? E até não consegue fazer muito mais porque... Faz de 3 a 4, mas depende do teu estado físico. Do estado físico, né? Que tu te machucou. Quanto tu levou porrada. E a peculiaridade da construção civil, que para tu fazer um ciclo completo, é no mínimo 5 anos. Tá? Então, para tu pegar lá desde o início do desenvolvimento na concepção, desenvolvimento de produto, projeto, uma obra vai durar 3 anos, né? Vamos botar 36 meses. Então, para tu viver esse ciclo, tu tem que ficar 5 anos. Tu tem que ficar 5 anos, 6 anos. E as pessoas, às vezes, né, em 6 meses já querem, não, mas eu já... qual é o meu próximo desafio? Eu já sou gerente. Então, perfeito. Muito bom. Né? E manter as pessoas motivadas, tempo não né? obrigatoriamente faz sentido. E até tem um detalhe importante agora que a gente teve a pandemia, né? E a pandemia jogou todo mundo para o trabalho remoto, né? Que foi todo mundo para casa e tal. E agora estamos tentando voltar. E a grande questão é voltar por quê? Para mim, é pelo parece um efeito manada, né? Um efeito manada, parece. É pelo controle ou é de fato pelas relações? Se o objetivo é o controle, cara, perdemos o trem. Sim. Mas se o objetivo é a relação e de fato ela é estimulada, eu sou completamente a favor. O problema é que não se tem claro. Né? Em geral, é pelo controle, porque eu não sei o que o cara está fazendo lá. Né? E, às vezes, por mais que o cara esteja entregando, eu me sinto inseguro porque eu não vejo. Eu não estou no controle. Perfeito, né? Perfeito. Então, essa coisa do controle ainda está... Ela é muito forte, a coisa do controle. Tipo, é o cara que dizia para mim que tinha corrido de manhã. Assim, tá bom, correu? Tá bom. Só que eu tenho histórias famosas de caras, porque eu tenho uma questão muito boa, e aí sim... Quando esse tipo de controle que eu vou te contar dessa história agora é o controle bom para mim, que é o controle que tu dá o poder de decisão ao outro, e daí depois tu fica vigilante se esse poder de decisão está acontecendo. Tipo, falei, não vou citar o nome dele, que é um ex-UFC, eu falei, tu tá correndo? Tem que correr no mínimo 3 vezes por semana, porque aqui tu não tá performando, tem que correr. Então, não, tô correndo. Dei a chance, coisa e tal,
2, 3 semanas depois, chamei de novo, cara, tá correndo? Um cara tinha uma voz bem, tipo Anderson Silva, bem finíssima. Mas era um monstro, um cara muito grande. Falei, eu vou te perguntar de novo, tu tá correndo? Não, tô correndo. Fez cara de tô correndo. Tá, última vez. Tu tá correndo? Não tô correndo, não tô correndo. Então, tipo assim, tem... Sim, a coisa da mentira. Quando tu não consegue, se tu não tem a capacidade de estar em casa, porque tu não tem a disciplina para entregar o que uma empresa pede, tu volta para o... É bom o controle. Tu estar lá e ter alguém que... modelo eu preciso tradicional, disso. né? Isso. Agora, se a pessoa está performando, não tem sentido nenhum. E aí tem que entender, no mundo corporativo, o nível de maturidade das equipes, né? Ali eu vejo assim, a gente tem um modelo que a gente chama de híbrido, né? Cada gestor vai fazendo as adequações que acha melhor. Mas eu acredito muito que o híbrido funciona porque a gente precisa da relação, né? A gente precisa da convivência. Agora a gente até estipulou na nossa rotina lá que a gente foi muito para as reuniões online. Imagina 15, 20 pessoas dentro de uma reunião que a gente tinha que fazer a escala ali, né? E ter sala de reunião era um problema. Isso foi bom da pandemia. Faltou espaço. Faltou espaço e o online nos resolveu, né? Mas aí agora a gente... olha, em certos momentos do projeto, vamos chamar o pessoal aqui para o auditório, ao vivo, para a gente criar essa conexão em cada projeto, né? Porque daí a gente chega lá no pacote final para entregar para a obra, todo mundo está em sintonia. O online ele é muito bom para atividades de concentração, né? Para quem consegue fazer individualmente. Te dando ali, o contraponto, já aproveitando que aqui é um bate-papo, né? A gente pode às vezes dar uma eu, por exemplo, todos os meus investimentos são no presencial. E tu sabe que eu viajo o mundo todo e o Brasil inteiro performando com empresas, com pessoas. Cara, eu quero falar contigo, por exemplo, por telefone. Não. Não queria. Não. Eu vou até aí. Sim. Porque para mim nada substitui em alguns momentos isso que tu tá falando. Tipo assim, ó, eu quero entender. Porque tem muita gente que tá ali com cara de paisagem, e eu falo muito isso nas empresas. Não adianta fazer cara. Se tu não entende, pergunta. Não fica fazendo cara de paisagem que tu é inteligente ou que tu... Eu não tô aqui para medir a inteligência de ninguém. Eu tô aqui para entregar o que vocês precisam. Se tu não falar, eu não vou saber se tu entendeu ou não. Eu dou muita aula universidade online, né? Sim. É um desafio, né? Uma das combinações que eu tento fazer, porque eu não tenho opção de não fazer online, é realmente combinar que pelo menos as câmeras estejam abertas. Porque é para mim. Eu preciso do contato do né? olho, Isso. até para perceber assim, se estão me acompanhando, se não estão. Porque volta e meia eu faço uma intervenção, tipo, me explica melhor, o que tu entendeu. Pô, me fala um pouco da tua experiência, porque eu tenho a oportunidade de ter pessoas de empresas diferentes, realidades diferentes. Então, se eu puxa essa troca, né, e tal, fica muito mais rico, né? Não é uma aula que eu vou simplesmente versar. Acordar né? o grupo, né? É. E aí, pessoal? Né? Vocês estão vendo, eu gostaria de escutá-los, né? Eu Acordar tive o grupo, uma né? aluna que foi muito engraçado, porque ela me disse, professora, desculpa, mas eu não posso abrir a câmera. Eu disse, mas por quê, minha filha? Porque eu tô no Vietnã e aqui são 4 horas da manhã e eu tô na cama. Eu digo, tá bom, tu vai ser uma exceção, então. Né? Mas ela era uma das que intervinha mais, assim, né? Mas, pô, no Vietnã, né? Cá entre nós, a menina tinha uma boa desculpa, né? Sim. E a gente tá falando bastante sobre liderado, né? E aí, mudando um pouquinho o nosso foco, né? Foco da luta ali, né? A questão do autodesenvolvimento e da motivação. Como é que vocês enxergam isso, seja para o líder trabalhar com a equipe, e seja, né, a gente fala do autodesenvolvimento, né? As pessoas ficam muito querendo receber, esperando, né? A esperança, né? Esperar, né? E o quanto que ela vai atrás, ela vai se autodesenvolver. Eu fiz esses tempos uma provocação que eu achei que eu ganhei o dia, né? Eu disse assim... a gente tem lá esse ano a gente fez lá com os gerentes uma nova dinâmica que é o café com os analistas. E aí a gente criou rodadas, né, de tempo em tempo para conversar com um grupo que não é do seu time. E aí uma das analistas ali foi legal porque eu tinha feito um processo de seleção lá que a gente tinha do Mais Engenharia. E ela me trouxe, quando tu fez a minha entrevista,
tu me fez uma pergunta que mexeu comigo, né? E aí agora eu vou repetir a pergunta, né? Ela disse assim, tu perguntou, que eu tô esperando, a empresa uma vez me direcionou para isso, daí depois eu fiz isso, depois eu fiz aquilo. E aí eu perguntei para ela, tá, e tu, o que tu tá fazendo? O que tu vai fazer para te desenvolver? E aí o legal que ela trouxe, que ela, depois daquela conversa, ela foi atrás. Bom, agora eu vou fazer um MBA em gestão de projetos. Eu digo, eu ganhei ali o dia, né? Com aquela provocação, né? Porque é isso que a gente quer como líder, né? Dar um clique nas pessoas, né? Isso é bem significativo, porque eu entendo que as pessoas, historicamente, né? Às vezes entram nas empresas e perguntam qual é o plano de carreira da empresa, né? E eu tenho a convicção que a empresa não tem que ter plano, quem tem que ter plano sou eu, para a minha carreira. Sim. Porém, as pessoas ficam, sim, esperando, né? Porque, historicamente, gente, as organizações tinham um sistema, né? De que a carreira evoluía baseada no tempo. Né? Eu brinco assim, pode falar uma palavrinha assim, tipo bunda, cadeira, homem, né? Então, o fato de eu estar aqui sentado me promove. Então, daqui a 5 anos eu vou ser pleno, daqui a pouco eu vou ser sênior e assim por diante. Quer dizer, e hoje, gente, às vezes em 1 ano tu já virou sênior. E virou mesmo porque tu ganhou a competência necessária. Sim. Enquanto que outros demoram 10 anos. Tu aproveitou, né? Tu aproveitou, tu foi atrás, tu buscou, tu te colocou no jogo de uma forma mais produtiva. Um cara com talento, com esforço, talvez ele não precise tanta tanto luta, tempo, tanto né? tempo para chegar lá. Então, essa visão, né, de que, cara, a motivação é, psicologicamente, um processo interno. Né? Ela não é de fora para dentro. Ninguém bota a cenourinha lá e tal. A gente fala do prêmio, né? Da grana que tu vai ganhar, ganhando uma luta. Do cinturão. Do PPR, do cinturão e tal. Mas, cara, não é isso que te faz acordar de manhã cedo para correr, né? Num processo. Mas isso é interno. Agora, o que a gestão, a liderança pode fazer? Ela pode não te atrapalhar nesse processo de autodesenvolvimento. Porque muitas vezes, né, a pessoa te redireciona para um caminho que tu não quer ir. Sim. Ou que não te interessa. Mas é importante o líder entender o liderado e, às vezes, até dizer, por esse caminho não tem oportunidade. Aqui. Aí a transparência, né? Isso. A clareza que a gente fala, né? Perfeito. E que, às vezes, assim, o medo do gestor de perder a pessoa é tanto que ela se limita e não fala nada. E ela precisava posicionar para a pessoa. Então, acaba que, no fim, ela acaba demitindo essa pessoa porque ela realmente não ajudou. E, às vezes, a pessoa talvez pudesse estar sendo aproveitada em outro lugar da empresa. Não obrigatoriamente naquele que ela está direcionando. Então, eu acho que é bem significativa essa visão de carreira. Porque, assim, toma posse dela, cara. Não espera que os outros façam por ti, porque ninguém vai fazer. Não melhor do que tu, pelo menos isso, né? Se tu esperar que o teu adversário treine menos que tu só para tu ganhar a luta, não vai rolar. Foi dado ao fracasso, exatamente. Não tem como. E, na verdade, eu acho que sempre passa pela liderança. Tá? Para mim, o autodesenvolvimento é muito legal. Por muito tempo, às vezes, que eu era autodidata, eu nunca fui autodidata. Eu sempre fui um cara temeroso ao meu próprio eu. Então, eu era o cara que entrava para lutar com medo. São 3 tipos de medo. O que te congela, o que te faz recuar e o que te faz avançar. Então, quando tu tem o controle sobre isso, quando tu entende que o teu medo é de conflito, que tu vai para frente, tu precisa treinar mais que todo mundo. Porque tu vai estar com um fator extra lá dentro. Eu terminei a carreira invicto, eu nunca perdi, nunca nem fui nocauteado. Então, tipo assim, tu imagina, 70 quilos eu tinha com essa altura que eu tenho aqui. E lutei contra um cara de 140 quilos na minha última luta. Então, eu tinha que treinar muito. Minha motivação é, eu não quero passar por aperto lá dentro. Eu preciso treinar mais todo mundo. Então, agora, eu sempre fui
bem desenvolvido pelas pessoas que estavam em volta de mim. A importância de ter bons líderes ou boas referências ao longo da jornada. E né? eu convivi com todos os meus ídolos, né? O mestre Zé Mário, que é o meu ídolo principal, Royce Grace veio até aqui, Vanderlei Silva, Minotauro, todos os caras que eu convivi. E é por isso que eu digo que a luta tem grandes exemplos, né? E a Grandes luta tem exemplos. um grude muito forte com o corporativo, com a vida, na verdade, não só o corporativo, que é a repetição te leva à perfeição também. Se tu tem muito medo, se tu quer performar bem, faça bem aquilo que tem que ser feito, então. Né? Sim. Te garante, pelo menos, já que tu talvez não tenha todo o conhecimento que tu necessita, ou se o teu líder não está no teu lado, faça bem aquilo que tu te propôs a fazer. Essa é uma bela automotivação para que tu consiga ter uma boa performance. Né? Sem muito pensamento, já de forma direta, executa, vai para a execução perfeita. Mas tu tá garantido que tu realmente conseguiu entender o que está sendo... lastro. O teu líder te deu o caminho? Deu. Então eu vou. Agora eu vou fazer. Então, para mim tem uma questão muito... Eu até no meu livro aqui, eu discuto um pouco esses conceitos, né, da chefe, líder e gestor, né? E no conceito de chefe, né, eu entendo que as organizações têm muito... porque o chefe é o que manda, etc. E não, gente. Toda criatura que está pendurada em cima de outras pessoas no organograma é chefe. E é tão importante ser chefe e aprender a ser um bom chefe, porque eu posso ser um chefe... Inspirador, né? Eu posso ser um chefe manipulador, eu posso ser um chefe centralizador, ou um chefe delegador, adequado, blá, blá. O problema é que a gente tem tanto medo desse estereótipo de chefia que as pessoas não, eu não sou chefe, eu sou líder. Primeiro seja chefe, depois tu vai ser líder, porque a liderança tu não decide. Exatamente. Quem decide é o outro. Exatamente. E sobre isso tu não tem controle. Não tem. E aí tem o terceiro conceito, que é o conceito de gestão, para mim, que é um conceito que subverte a hierarquia, gente. Porque todo mundo, de alguma forma, é gestor. Por quê? Porque eu tenho um resultado para alcançar. Nem que seja gestor de si mesmo, né? De si mesmo. Que é o primeiro passo lá, primeiro passo. Exatamente. Seja líder de si mesmo. Né? E essa gestão é muito difícil, porque tu tem que gerenciar para cima, para os lados e para baixo. Porque lá para cima tu tem que dizer pro teu chefe, cara, tu tá pisando na bola, desse jeito eu não consigo fazer o meu resultado. Entende? Tu não tá me treinando. Tu não está me orientando, tu não está me dando feedback. Nós estamos fugindo dos nossos valores. Exatamente. Sim. Então, se eu não puder dizer isso para cima, né, muitas vezes eu vou estar bloqueado. E às vezes, claro que é muito mais difícil, gente, dizer para o teu chefe, dizer para os teus pares, do que dizer para os teus subordinados. Uhum. Porque esses estão filiados, né? Agora, para os lados, às vezes tu convenceu o gerente da outra área que tu precisa de ajuda dele, tu precisa que ele faça alguma coisa diferente do que ele está fazendo. Cara, e o interessante, né? O Fabiano falou das referências, né? E eu posso dizer que eu tive sempre boas referências. E claro, tu tem que escolher dentro do teu contexto que tu tá vivendo. Né? Aquele lá eu falava... bastante. E às vezes aquele lá é bom nisso. Isso, não é bom em tudo. E aí, que hoje... não existe, inclusive, né, Exato. gente? E aí, a questão daí eu vou dar o meu depoimento de autodesenvolvimento e motivação, né? Um dos objetivos do Mercado Implanta é eu me sentir, me desenvolver, me motivar. E eu hoje me sinto, não dá para dizer que preparado, né? Mas né, a gente está sempre em movimento, né? Mas porque eu tive sempre lideranças que me mostraram, né? Os valores, ter uma boa conduta, ter no dia a dia liderar pelo exemplo, né? E a questão de transmitir isso, deixar um legado, né? E até eu lembro até hoje dos teus valores lá na parede, né? E até hoje eu transfiro ele. E aí eu vejo que na empresa lá, os valores, se for ver, são do semelhantes. Do teu jeito, né? Tu acopla, né? Então, a gente escolhe os caminhos, né? Então, é muito legal. Esse papo de autodesenvolvimento, liderança, é um
como é que a gente podia ficar Dias. vários E eu podcasts, acho assim, a pessoa né? que procura por isso, de fato, né? Porque às vezes, assim, a pessoa fica lá, não, porque eu me desenvolvo, tá, o que exatamente tu tá fazendo, né? Porque às vezes, assim, isso fica esvaziado, não tem um conteúdo. E o pior, né? Às vezes, assim, eu me inscrevi no MBA, mas fez mal e porcamente o tal do MBA. Porque tem aluno que chegava lá, gente pagando uma fortuna, e chegava para mim e disse assim, a senhora vai fazer chamada? Cara, qual é o sentido de alguém estar preocupado com a frequência, né? E alguns até assim, tá, então a senhora me dá a presença que eu tô indo embora. E aí eu te falo no nível de maturidade, né? Às vezes as pessoas perguntam, o que tu acha de fazer um MBA? A pessoa mal terminou a faculdade, né? E eu, eu me formei com 22 anos, na época que a gente estava lá junto. E aí eu pensei, eu não vou fazer um MBA, eu preciso viver um pouco, né? Até porque naquela época eu tinha a ideia de que tu ia para um MBA e tu tinha que trocar experiências. E era isso. Né? Já era isso, né? Deveria ser isso, né? Porque... E aí eu disse, que experiência que eu levo se eu, no outro dia da formatura, apesar de já estar dentro do escritório ali, né? Aí eu esperei lá 3, 4 anos, e aí eu digo, agora eu vou fazer. Né? E aí eu vi aquilo, aí vale mais, né? Porque tu troca, isso aqui que a gente tá fazendo aqui, né? São trocas, reflexões, né? Mas assim, então o bate-papo tá muito bom, né? São duas pessoas que eu tenho um enorme carinho aí, participaram realmente do meu desenvolvimento. E aí, assim, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para os líderes, para quem busca desenvolvimento, né? O que vocês deixariam, assim, como uma palavra-chave para que hoje, no dia a dia de hoje, que é tão... a gente fala, né? A gente começa um dia sem saber o que vai... Como é que vai terminar, né? Tão dinâmico, né? Tão instantâneo. O que vocês enxergam como... Vai tu. Bom, o que eu mais vejo, o que eu mais prego hoje em dia é não tentem ser aquilo que vocês não são. Simples assim. Se tu tem um defeito, se tu não entendeu, fala. Se tu precisa te fortalecer em alguma coisa que tu não conhece, vai buscar esse conhecimento. Não fica te escondendo atrás de ti mesmo, porque na verdade tu pode rapidamente estar com síndrome de impostor. Tu nunca vai conseguir entregar para o mercado aquilo que precisa, né? Eu não tenho vivência, vou procurar ter mais. Eu não sei me comunicar bem com a minha equipe, vou aprender a me comunicar. Então, eu acho que hoje o mundo corporativo não está perdendo mais o fake, o cara que é o pseudo conhecedor. Então, se tu quer fracassar contigo mesmo, fica na tua zona de conforto. Agora, se tu quer realmente ir para o extraordinário, que não é o que todo mundo faz, o ordinário é o que todo mundo faz. Se tu quer ser extraordinário naquilo que tu está buscando, tu tem que performar. Para performar, tu precisa primeiro te conhecer. Porque está tudo aqui dentro. Eu nunca lutei contra ninguém. Só lutei contra meus medos. E foram eles que me tornaram um cara invicto. Então, sem autoconhecimento, e não precisa ser tão fino assim, é saber onde é que eu preciso evoluir e onde é que eu preciso maximizar. Sim. Então, mais ou menos por aí. Esse é o recado que eu deixaria para todo mundo. Legal. Eu acho que eu reforçaria um outro lado também para mim, que eu acho que é assim, aprenda a trabalhar com o outro. Porque eu acho que a gente precisa do outro, né? Nós não estamos nas empresas sozinhos. E tem gente que acha que levanta a bandeira e sai sozinho, né? Defendendo a si próprio, né? E eu acho que nenhuma empresa se constrói sem a consideração, né, de uns pelos outros, a humildade suficiente para reconhecer que sozinho eu não faço coisa nenhuma, né? Isso vai do presidente, do CEO, conselho, até a pessoa mais simples dentro de uma organização. Bom, esse é daqueles episódios que dá vontade de botar na vinhetinha aquele né? Terminando, né? Porque tá muito bom o papo. Mas queria agradecer imensamente vocês, né? Sem palavras aí pelo bate-papo, né? Conversa fluida. E, enfim, né? Acho que é assim que a gente vai construindo, né? As relações, o
o mercado Implanta tem um pouco disso, né? De mostrar o quanto é bom a gente não pensar que aquela ali é a última luta, né? E sim, é mais uma luta que a gente vive disso, né? Da próxima luta, da próxima entrega, e aí a gente vai formando comunidades, formando relações, né? E aí hoje, né, 20 anos depois, a gente volta aqui, né? Orgulho de te ver na posição que tu está hoje, nesse projeto lindo do Mercado Implanta, transformando vidas ainda, né? Sim, em todos os sentidos, sim, porque... A Vera, só como depoimento final, né? Eu conheci ela em 2017, eu acho. Ela não deve se lembrar, porque eu fiz um curso de extensão que a Melanie estava proporcionando, aqueles in company, né? Isso. E aí ela foi minha professora de gestão de pessoas e conflito. Cultura, Uma coisa assim. E aí eu adorava a forma como ela falava. Era uma referência, né? Lá eu vi, olha só como ela fala, como ela empolga no falar, né? Mas muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigada. E esse foi mais um episódio do Mercado Implanta. Nos encontramos no próximo capítulo, numa próxima jornada, com mais grandes convidados. Até mais, pessoal. Tchau.